Ninguém estava ali para dar um golpe de Estado. As pessoas que estavam ali nem sabem o que é um golpe de Estado. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg, vou entrevistar o também jornalista Oswaldo Eustáquio. Eustáquio tem 47 anos de idade, é investigado no Brasil pelo STF sob a acusação de envolvimento em atos antidemocráticos. Na terça-feira, a Espanha, onde ele mora, negou em definitivo um pedido de extradição. Oswaldo, muito obrigado pela entrevista. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 18 de dezembro de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando, Oswaldo, agora você tem total liberdade de permanecer na Espanha. Como você se define? Qual é o status que você avalia ter? Se considera um exilado político? Sim, me considero um exilado político desde 2021, quando eu tive que sair do Brasil para o México, quando fizemos uma manifestação com mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo e em Brasília. A esplanada estava cheia e eu tive que ir para o México para que não tivesse uma ordem de prisão contra mim, ou não fosse cumprida. A ordem teve, mas como eu estava no México e levei o Zé Trovão para o México comigo, que era o líder daquela manifestação, para que não prendessem ele também. E a partir daí passei por Costa Rica, Panamá, depois dos atos do 8 de janeiro, passei pelo Paraguai, Argentina e hoje finalmente estou na Espanha, sim como um exilado político, porque eu tenho uma perseguição contra mim. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro me define como um golpista, até um violador do sistema democrático do Brasil, o que aqui na Espanha é considerado liberdade de expressão. Eu não posso voltar ao Brasil hoje. Hoje, se eu voltar ao Brasil, eles me prendem. Eu tenho 2 ordens de prisão em aberto. Uma por alguma coisa dos acampamentos do quartel, antes do 8 de janeiro, que depois eu conto mais sobre isso, e outra por eu denunciar o delegado Fábio Schor. E isso eles também me imputam, porque foi minha filha que fez através da conta dela, e sim, influenciei ela, mas sou acusado por isso. Assuntos que não tem nem denúncia do Ministério Público Federal, apenas investigação na PF, da qual tem essas 2 prisões. Por isso, hoje, me considero um exilado político, mas com a chancela do Reino da Espanha de proteção internacional. E a Corte Espanhola disse na decisão que barrou a sua extradição em definitivo que as ações que você responde aqui no Brasil teriam motivação política. Isso daí são palavras da Corte Espanhola. O que significa uma corte como a da Espanha dizer isso na sua avaliação? Veja, hoje a Europa ela está muito unida. Você não tem fronteira para ir para a Espanha, para ir para a Itália. Você atravessa a rua como se estivesse indo de São Paulo para Santo André, por exemplo, de Brasília para o Goiás ali, para Ceilândia. Então, o que é definido em uma corte tem muita valia para outras, porque também o tratado que rege o asilo político aqui, o Tratado de Genebra, ele abrange todos esses países. E por ser um país governado por um socialista, pelo Pedro Sánchez, tem uma validade mais incrível ainda, porque a justiça espanhola, mesmo tendo um governo socialista, determinou, por uma decisão de um colegiado de uma Suprema Corte, da Audiência Nacional, que eu não cometi, que aquilo que o Brasil considera crime, aquilo que é o crime pelo qual Bolsonaro está preso hoje, atentado violento ao Estado Democrático do Direito, é disso que eles me acusam no Brasil, e é disso que acusam o Bolsonaro, e Bolsonaro tem uma sentença em trânsito em julgado, de condenação e de prisão. Aqui na Espanha, por um colegiado de juízes da mais alta corte, dizem o que no Brasil é considerado crime. Aqui na Espanha é considerado liberdade de expressão. Eles foram muito claros nisso. Então, o peso dessa decisão é enorme, porque a partir dela, o advogado Dr. Fábio Panhosi, da Carla Zambelli, está utilizando a minha decisão, no caso da ex-deputada. No caso do ex-assessor do Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, o advogado Tagliaferro pediu para o meu advogado, que gentilmente encaminhou para ele, também vai ser usado no caso do Tagliaferro. E na Argentina,
brasileiros, tem 5 presos, 2 já saíram com base na minha jurisprudência. Então tem um peso gigante e imenso. Inclusive, no Brasil, eles podiam utilizar o meu caso para reaver a questão do Bolsonaro. É claro que há trânsito em julgado, mas há um fato novo de uma corte internacional dizendo isso não é crime aqui na Espanha. Então a situação ela é bem rara e é importante que os deputados federais brasileiros, os advogados do nosso presidente Bolsonaro, fiquem atentos a isso, porque o que é crime no Brasil é liberdade de expressão na Espanha e, consequentemente, se a gente for entender o Tratado de Genebra, por toda a Europa. E agora, só para a gente recapitular, onde é que você estava no dia 8 de janeiro de 2023, quando aqueles atos violentos aconteceram na capital federal? Veja, no dia 8 de janeiro de 2023, quando o povo chegou até o Congresso, eu estava no Paraguai, em Assunção, desde o dia 12 de dezembro. Eu sou acusado de participar dos atos do dia 8 de janeiro, dizendo que eu, inclusive, incentivei os atos do 8 de janeiro. Isso é uma mentira. E o próprio delegado da Polícia Federal que me ouviu não sabia disso. Delegado Astini, o delegado que estava cuidando do meu processo, do meu caso, ele falou assim: Oswaldo, por que você foi no 8 de janeiro? Eu falei assim: minha prisão preventiva é por isso? É. Eu falei assim: é que eu não estava no 8 de janeiro, 8 de janeiro eu estava no Paraguai. Você tem prova? Tenho. Tem a entrada da imigração do Paraguai. E desde o dia 12 de dezembro. Ou seja, eu não participei dos atos do 8 de janeiro. Eu fui contra os atos do 8 de janeiro. A direita brasileira foi contra os atos do 8 de janeiro, isso ninguém sabe. E parabéns aí pela pergunta, pelo espaço que você está me dando, porque é importante esclarecer isso. Poucas pessoas sabem, e se você me permitir, eu vou avançar um pouco sobre isso. No dia 22 de dezembro, o presidente Bolsonaro e algumas pessoas que estavam no palácio falaram diretamente para nós, influenciadores, através do Coronel Cid. O Coronel Cid ligava para a gente, nosso celular. O Coronel Cid disse assim: olha, eu queria que o Bolsonaro fizesse uma coisa, mas ele não quer fazer. Ninguém sabe disso. Então, passem o Natal de vocês em casa. Não vai ter nada. Não vai ter nada. E nós, influenciadores de direita, eu, o Bismarck do canal Hipócritas, o Alan dos Santos dos Estados Unidos, ninguém apoiou o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi uma cilada. 2 ou 3 cidadãos que não têm a ver com a direita, um deles é o Ramiro dos Caminhoneiros, outra é a Ana Priscila Azevedo, que é uma intervencionista declarada, que estava nos acampamentos, começaram a convocar as pessoas e mentiram, dizendo que ia ter 20 mil ônibus em Brasília. E inflamaram algumas pessoas, alguns patriotas de verdade, que foram acreditando nisso. Chegando em Brasília, tinha lá 3.500, 4.000, 5.000 pessoas, e a barreira policial foi furada. Em 2021, tínhamos 1 milhão de pessoas em Brasília e o policiamento estava lá e ninguém furou. É ilógico isso. Então, tem muita coisa do 8 de janeiro que precisa ser esclarecida e em algum momento a gente vai falar sobre isso. Mas respondendo diretamente a tua pergunta, eu estava no Paraguai desde o dia 12 de dezembro, em Assunção. E como é que você recebeu aí a primeira notícia de que aqueles atos estavam acontecendo? No dia 6 de janeiro, eu participei de uma live com um cantor evangélico chamado Salomão Vieira, que eu fiquei bravo com ele nessa época. Hoje é meu amigo, porque eu entendo a inocência que ele teve. Ele convocando as pessoas por um vídeo, com outros cantores também, algumas pessoas não tão conhecidas, para uma manifestação no Rio de Janeiro. Eu dizia assim: vamos fazer o quê lá no Rio de Janeiro? Já tem esse presidente eleito aí, que a gente não gosta, mas fazer o quê? Agora vamos esperar, vamos ganhar a eleição de novo. Não, nós vamos fazer. Eu falei assim: mas para quem? Vocês vão manifestar para quem? Está todo mundo em férias. E eles decidiram ir. E eu fui contra. E também havia essa Ana Priscila Azevedo, que acho que está presa ainda hoje, que criou uma história de uma tal da Festa da Selma. Venham a Brasília para a Festa da Selma. Falava assim, querendo fazer uma alusão aos militares. E algumas pessoas foram inflamadas para isso. E quando
eles foram para o 8 de janeiro, eu já estava no Paraguai assistindo pela internet, eu parei, eu olhando as imagens, falei, mas peraí, tem 3.500, 4.000 pessoas em Brasília. Não faz sentido essas pessoas ultrapassarem a barreira da polícia militar. Vai ter um efetivo da polícia militar a cada 20 soldados da tropa de choque, eles contêm 800 pessoas. É um estudo que eles fazem, mais ou menos isso. Não faz sentido. E quando os manifestantes estavam indo, alguns deles me ligaram, que a gente vai ocupar. Eu falei assim, vocês estão errados, não é esse o caminho, não faz sentido. E eu vendo ao vivo assim, a polícia abrindo para eles. Para mim foi muito estranho. Eu soube, por pessoas que são próximas a mim, que já tinha gente dentro da Câmara, já tinha gente dentro do Palácio, alguns já quebrando, alguns já vandalizando. Então, assim, o 8 de janeiro foi uma grande fraude. O 8 de janeiro, eu vou um dia escrever um livro, fazer um documentário, que vai ter o título 8 de janeiro, o dia da mentira. Porque foi uma grande farsa. Agora, lógico, depois que alguns patriotas assim, inflamados acabaram quebrando uma coisa aqui, pintando a estátua de batom, fizeram isso. Claro que fizeram. E aqueles que quebraram, que pintaram a estátua, na minha opinião, tinham que ser punidos. Com multa, com cesta básica, com o que é digno de pintar uma estátua, de quebrar alguma coisa do patrimônio público. Agora, chamar esse povo de golpista, com a Bíblia na mão, um golpe que não tinha uma arma, uma faca, é uma grande fraude. E eu posso afirmar para você, Guilherme, com todas as letras, eu fui uma grande liderança dos quartéis naquela época, das manifestações. O 8 de janeiro foi uma grande fraude. O 8 de janeiro foi armado por infiltrados da esquerda brasileira. Eu digo para você, ó, tem um sindicato dos jornalistas do Paraná. Tinha uma diretora do sindicato que estava infiltrada com uma foto. Eu sempre que eu sou do Paraná, eu vi uma foto dela incentivando as pessoas. Tinha uma repórter, escuta isso que eu estou falando agora, tem nos jornais. No dia 9 de janeiro, quando a polícia e o exército fizeram o cerco e prenderam todas as pessoas, de todas as pessoas, cachorros, crianças, todos foram levados nos ônibus lá para a sede pro ginásio, depois para a PF, até os cachorrinhos e crianças. E só uma pessoa não foi. Quem foi essa pessoa? Isso está nos jornais. Uma repórter da Rede Globo de televisão, que estava lá, segundo ela, fazendo uma reportagem investigativa infiltrada. Ora, as coisas estão muito claras. Eu sei, porque eu participei de todo esse movimento, até o dia 12 de dezembro, quando eu fui para o Paraguai. Porque no dia 14 de dezembro, eu tinha uma informação que eles iam mandar me prender, sem motivo, não tinha nem motivo para me prender, mas iam mandar me prender. E isso acabou acontecendo no dia 21 de dezembro. No dia 21 de dezembro, sai uma ordem de prisão para mim, eu já estava no Paraguai, e essa ordem de prisão eu fui ler, e até hoje existe essa ordem de prisão. Porque o Oswaldo Eustáquio, que estava numa cadeira de rodas, hoje eu não estou mais, disse que se um policial federal fosse prendê-lo em uma área militar, ele não deixaria, porque ali era a jurisprudência do Exército Brasileiro. E eu, como filho do militar, eu disse isso mesmo. Se vir um policial federal aqui, eu sou preparado, vou pegar, vou dar um mata-leão nele aqui, vou chamar o general, o coronel, vou prender. Por isso que eu fui preso. Só que hoje, Guilherme, eu não tenho mais como bater no policial federal. Dar um mata-leão nele, no quartel, porque não existe mais quartel. Então, se perdeu o objeto por óbvio dessa prisão. Porque eu não posso mais dar um mata-leão no policial federal no quartel, porque não tem mais quartel. Mas a ordem de prisão ainda segue. São coisas muito raras aí que vocês vão ver que não fazem nenhum sentido. Então, só recapitulando, na sua avaliação não houve nem tentativa de golpe, nem risco real de que um golpe de fato acontecesse no dia 8. De longe, mas de longe, viu? Ninguém estava ali para dar um golpe de Estado. As pessoas que estavam ali nem sabem o que é um golpe de Estado. O que aconteceu ali foi uma histeria coletiva, comandada por algumas pessoas específicas, alguns infiltrados, outros com interesses. E eu vou abrir aqui até algumas mazelas, né? Não da direita, mas de pessoas que são mal intencionadas, de pessoas que estavam na cozinha do quartel, fizeram uma cozinha de lona lá, e pediam arrecadação, PIX para as pessoas do Brasil inteiro, e ganhavam muito dinheiro, chegaram a arrecadar 1 milhão, 1,5 milhão de reais.
Isso que eu estou falando aqui já tem inquérito sobre isso, da própria Polícia Federal. E foi denunciado pelo MPF, o Abdala, que era o líder dessa cozinha comunitária, entre aspas, arrecadaram mais de R$ 1,5 milhão, está nos autos lá. Então, era interesse de algumas pessoas que estavam lá que continuasse o movimento por interesse pessoal, privado e financeiro. Daí os infiltrados, os inocentes, aí juntou tudo e foi uma histeria coletiva. Mas as pessoas estavam indo para lá, elas não estavam indo lá para tomar o poder, não estavam lá para eleger um presidente da República, não estavam lá por Bolsonaro, elas estavam lá simplesmente por uma histeria coletiva. Pode ter acontecido de tudo lá, dano ao patrimônio, pichação de estátua, mas golpe de Estado, isso é uma grande fraude. E nós, como jornalistas, somos aqueles que vamos escrever a história a partir do presente. E não existe golpe de Estado sem arma, não existe golpe de Estado sem um líder, não existe um golpe de Estado sem você querer depor alguém. E não havia nem intenção de depor o atual presidente da República. Era uma histeria coletiva mesmo e a verdade precisa ser dita. O STF te acusa de participar de formação de atos antidemocráticos, não só o 8 de janeiro, mas todas as organizações em frente aos quartéis e também contra as instituições. Queria a tua opinião. Você em algum momento participou de atos antidemocráticos? Você em algum momento foi contra as instituições, Oswaldo? Isso é muito complexo, né? Ato antidemocrático, depor contra a democracia. Eles dizem isso porque eles diziam, o Oswaldo Eustáquio quer uma intervenção militar. O Oswaldo Eustáquio nunca quis uma intervenção militar, ao contrário. Esses generais aí, para mim, sempre foram generais. Vou até tentar usar uma palavra menos agressiva aqui, porque a gente está no jornal conceituado, mas são generais que não representam mais o Exército Brasileiro como antigamente. Eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu sou um filho de militar, eu conheço minha casela. Eu não tinha nana neném que a cuca vem pegar na minha casa. E quando a nação querida, frente ao inimigo, correr perigo, a ti pátria salvaremos, rebrilha a glória, fuja a vitória. Meu pai cantava a canção do exército para mim. O meu pai foi do CCC, Comando de Caça Comunistas. Muita coisa. Então, eu cresci nesse ambiente. Eu cresci nesse ambiente da caserna e anticomunista. Mas em nenhum momento da nossa geração nós desejamos fechar o STF, fechar o Congresso Nacional, depor o Lula. Não. A nossa única intenção era, o objetivo do quartel, e que fique claro aqui, era uma auditoria nas eleições. A auditoria que foi feita, Guilherme, pelo próprio Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro fez uma auditoria. E nós queríamos a resposta dessa auditoria para que, se houvesse uma fraude, que nós pensávamos que podia existir, aí sim pudessem democraticamente convocar novas eleições, havendo uma fraude. Essa fraude nunca foi provada, nem pelo Exército que fez a checagem, mas depois de tudo isso aí, algo começou a aparecer como indício, não como prova, que foi o quê? O que o Elon Musk publicou no Twitter dele, olha, o Alexandre de Moraes colocou o dedo na balança dessas eleições. E isso está claro e está provado. Como é que ele colocou o dedo na balança? Eu sou um exemplo disso. Quando o Alexandre de Moraes ele censura as minhas redes sociais, as do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo, as de dezenas de influenciadores, da Bárbara, do Teatro Elisei, que tinham um alcance de 60 milhões de pessoas só no Instagram dela, e mais 1.500 pessoas, influenciadores menores, quando ele censura todo mundo e deixa o Felipe Neto do outro lado falar, há um desequilíbrio na balança eleitoral. E hoje, no meu entendimento, eu já nem vou discutir essa história de se houve fraude, se não houve fraude, código-fonte, porque é uma página virada. E não faz sentido mais a gente falar sobre isso. Então vamos considerar que não houve fraude em eleição. Embora eu não acredite nisso, mas vamos considerar isso. O botar o dedo na balança da eleição aconteceu de uma maneira muito clara, silenciando as vozes proeminentes da direita. Então eu nunca tentei contra a democracia, eu sou um democrata, cristão, pai, e falar que nós somos terroristas ou que nós somos radicais, acuse daquilo que você faz.
É uma prerrogativa marxista-leninista. E qual que é a sua opinião sobre a condenação em definitivo do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bolsonaro foi condenado pelo mesmo crime que eu sou acusado. Mesmo crime. Atentado violento ao Estado Democrático do Direito. Acho que é o 359A, B, alguma coisa assim. Na Espanha, onde eu estou, disseram: ei, isso não é crime. Isso aí não é crime. Aqui na Espanha, em Barcelona, os catalães, eles querem separar a Espanha toda hora. Estão querendo agora, inclusive. Que Barcelona é a região. Lá em Barcelona, eles falam outro idioma, eles falam catalão. Eles têm o direito de se manifestar, de falar que querem se separar. Aqui na Espanha tem esse direito. Então, a condenação do Bolsonaro revela uma grave perseguição contra ele. E a prisão dele ainda, desculpa rir, porque eu tinha que chorar. Rio de nervoso. A prisão do nosso capitão, ela é absurda. O presidente Bolsonaro agora está soluçando na cadeia. Na mesma cadeia, não na mesma cela, né? Porque é uma cela especial, por exemplo, mas no mesmo espaço que eu fiquei preso. No dia 26 de junho de 2020, quando me prenderam em Campo Grande, uma semana depois, me levaram para a sede da Polícia Federal em Brasília, mesmo que Bolsonaro está preso. Mesmo que Bolsonaro está preso. Então, eu sei o que ele está passando, porque eu estive lá. Só que ele está com refluxo, está com cirurgia, está com essa situação. É impossível uma pessoa da idade do presidente Bolsonaro, com as enfermidades que ele tem, estar bem nessa situação. Para mim, Bolsonaro ele não está preso, ele está num cárcere privado, ele está sequestrado. E eu lamento muito essa prisão, e eu não acredito que seja uma prisão correta. Para mim, o que o Bolsonaro está passando hoje é algo que ultrapassa o limite da lei de uma forma negativa. É um crime que estão fazendo contra o nosso capitão. No passado, você já fez críticas bastante duras ao STF. Na sua opinião, o que precisa mudar na corte? Precisa ter um impeachment de alguns ministros. Eu nomino eles, Alexandre de Moraes, principal deles. E, aliás, eu venci o Alexandre de Moraes. Né? Tenho autoridade para falar sobre isso. Eu venci nos tribunais aqui da Espanha. E o impeachment do Alexandre de Moraes é necessário para restabelecer de novo a paz do Brasil. Do Gilmar Mendes, Barroso já pediu para sair, mas também tinha que ser impeachment, mas já pediu para sair. O Zanin não faz sentido. Aqui na Espanha eles não acreditam. Eles falam assim: peraí, o advogado que tirou o Lula da cadeia agora é o ministro do STF. Ninguém entende isso aqui na Espanha. Então, para mim, precisava do impeachment dos ministros do STF. Precisaria também de uma investigação e de um impeachment, ou algo parecido, não sei se é esse o nome, mas ou uma renúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que é um criminoso para mim. Criminoso. Aliás, precisava ter uma pacificação no Brasil. Para isso pacificaria o Brasil. É utópico o que eu estou falando. Sei que é utópico, mas eu estou respondendo a tua pergunta assim: o que precisaria? Precisaria isso? Isso vai acontecer? Difícil. Mas isso precisaria no Brasil. E também a investigação contra alguns policiais federais dessa Operação Lesa Pátria aí, que fizeram toda essa barbaridade com os patriotas brasileiros que têm sofrido tanto. Você acha que Flávio Bolsonaro, que agora foi ungido candidato a presidente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, vai ser um bom candidato? Flávio Bolsonaro é o melhor candidato que nós temos hoje na direita, para mim. Porque ele é o nosso capitão com uma versão mais jovem, uma versão 5.0, 4.0, né? Ele é meu contemporâneo, tem 44 anos, eu tenho 47. Tem um gás. O nosso presidente Bolsonaro, que seria o candidato, na minha opinião, mais acertado, mas acertaram ele, feriram ele, está mal de saúde. O presidente Bolsonaro tem que ser salvo hoje. Agora, o Flávio Bolsonaro, ele representa o nosso capitão, o legado dele, o sobrenome dele, e ele é mais moderado. Eu não sei se isso é melhor ou pior, mas para esse momento que o Brasil vive, esse moderado,
esse conservador moderado que o Flávio representa, pode pacificar o Brasil e pode pacificar o país. O Flávio Bolsonaro, que está enfrentando algumas dificuldades aí em uma parte da centro-direita, tem a candidatura de uma pré-candidatura do Ratinho Júnior, Paraná, meu amigo, do Caiado, do Zema, uma possível aspiração do Tarcísio e da Michelle de Vice. Então, uma parte da direita que está confusa ainda, eu digo para vocês com tranquilidade. Como eu disse no início dessa entrevista, sou filho de militar. E tem coisas que são hierárquicas. Quando o capitão fala é para cá, nós não temos que decidir, perguntar, fazer uma assembleia, é para ir para cá. Então, com a decisão do Bolsonaro de indicar o Flávio, se tornou o Flávio gigante, com o apoio do Eduardo Bolsonaro, que está também muito forte, embora ele esteja fora do Brasil, mas a voz do Eduardo é muito forte, ele tem apoiado muito o irmão. E o Flávio Bolsonaro tem dado demonstrações que vai conseguir dialogar, inclusive com o outro lado, com a esquerda, né? Com o terno dele, apertar a mão do outro lado, se for preciso. Então, eu estou satisfeito com a candidatura do Flávio Bolsonaro. Creio que ela vai unir toda a direita no momento certo para isso. E Flávio Bolsonaro será o nosso próximo presidente do Brasil a partir de 1 de janeiro de 2027. Eu creio nisso. Você tem esperança de que um eventual governo Flávio, algum outro governo de direita, te conceda perdão que você possa voltar para o Brasil? Olha, eu não estou nem aí porque vai acontecer comigo, se vão me perdoar, se não vão me perdoar, se vão me condenar, não me interessa. Eu estou preocupado com o povo brasileiro que tem sofrido. Porque, assim, eu estou exilado, a minha vida acabaram, né? Eles acabaram com a minha vida. Só que eu estou aqui em Madrid, tomando o meu café aqui nos Templários, na xícara dos Templários. Mas e os brasileiros, os empresários que estão pagando uma taxação alta de imposto? O agronegócios que tem fazendeiro que tá quebrando? As indústrias brasileiras que estão indo para o Paraguai lá, através da lei Maquila, para produzir aqui, terminar de produzir lá para pagar um imposto menor. Esse povo está com problema. E eu quero que o Flávio Bolsonaro seja o presidente para esse povo brasileiro. Se vai me dar o perdão, se vai me dar uma anistia, para mim não interessa. O que eu quero é que, se ele seja presidente, ele conceda o perdão e uma anistia para Jair Messias Bolsonaro. O capitão que não rouba e não deixa roubar. Isso eu quero. Agora, para mim, eu não cometi crime, Guilherme. O ministro Alexandre de Moraes, ele só não me condenou porque ele não tem como me condenar. Eu só não sou condenado hoje no Brasil porque a PGR não consegue nem me denunciar. Por quê? Porque o Gonê, se estiver frente a frente comigo, ele não aguenta. O Fábio Schor, ele tremia quando... O delegado Fábio Schor, quando foi fazer meu motivo, em 2020 ainda, ele tremia, a unha dele tudo ruída, tudo comida. Porque eles vão falar o que para mim? Oswaldo, você tem uma ordem de prisão. Eu falei assim, por quê, Gonê? Tá dizendo aqui que a tua filha disse que ia orar até acontecer, ia rezar. E o Fábio Schor foi maldoso com os irmãos dela quando fez uma busca e apreensão e policiais tocaram na parte íntima dela. O pessoal aqui na Espanha não entendeu. O que o Gonê vai falar? Como que vai me denunciar? O Moraes me condenaria de qualquer jeito, não precisava nem processo, só a capa ele já condenado. Tem que ter acontecido assim. Mas eles não conseguem nem me julgar. Eu nem indiciado fui nesses processos aí. O que vão fazer? Eu fui indiciado só no processo lá com o Zé Trovão, mas que não virou denúncia também. Então não tem expectativa pessoal. Eu quero que o Brasil cresça. Eu quero que o Brasil volte ao rumo. Eu posso ficar aqui na Europa, posso voltar ao Brasil, meu futuro está nas mãos de Deus. Nossa entrevista está chegando no fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Uma operação da Polícia Federal mostrou um possível pagamento de mesada ao filho do Lula pelo careca do INSS. Como vocês, conservadores, veem esses indícios com relação aos familiares do presidente Lula? Essa busca e apreensão revela o que todo mundo sabia. Só mostrou o valor, quem pagava, como que pagava, mas que o Lulinha recebia a mesada, isso a gente sempre soube. A gente recebe essa informação com muita tristeza em saber que o Brasil está sendo governado por uma pessoa que está envolvida em atos de corrupção tão perversos com a sociedade. E eu concluo também essa minha fala dizendo o seguinte: olha como o destino é irônico, né? E a verdade liberta, e não há como vencer uma guerra contra a verdade.
Eu tô aqui em Madrid. Tô aqui em Madrid. Livre, com asilo político, com proteção internacional. Porque não roubei, porque não matei, porque não violei. E o filho do Lula, Lulinha? Tá aqui em Madrid, na mesma cidade que eu. Pode estar morando aqui do lado, pode estar em Ponte de Vadiesca. Ele deve estar lá perto do Raio Valecano, lá da esquerda, né? Aquele time de esquerda do Raio Valecano. Ou do Raio Kilpart. Mas tá na mesma cidade que eu. Ele sim, provado que recebeu uma gorda mesada. E eu, lutando para sobreviver. Mas com esse leão aqui atrás de mim, que representa a verdade e justiça. E eu tenho convicção que o sol da justiça voltará a brilhar sobre o Brasil e que a verdade vai prevalecer. Quem sabe, um dia a Polícia Federal, que viria me prender aqui no Brasil, ou a Polícia Espanhola, representando a Interpol, que tanto sonhava em me prender, essas algemas não sirvam para prender o Lulinha. O futuro a Deus pertence. Só um pequeno adendo, até o momento não houve provas de que o filho do Lula tenha recebido dinheiro. Há indícios de algumas declarações. Isso dito, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao jornalista Oswaldo Eustáquio. Muito obrigado pela oportunidade. Gente, Deus abençoe vocês. Um abraço. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 18 de dezembro de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.